Aleluia. Quem está sentindo a presença dele aí? Há uma nuvem de glória sobre este ambiente. Há uma unção que invade as nossas almas esta noite. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É sempre um motivo de alegria retornarmos à primeira igreja Assembleia de Deus aqui em Bom Jesus e poder desfrutar desta comunhão que temos com o Bispo Leal, a quem quero dispensar honra, missionária Lourdes, pastor Fábio Rodrigues, em nome de quem cumprimento toda a igreja e todo o ministério. Obrigado pelo carinho dispensado a mim e a minha família. Para mim consiste um presente de Deus estar aqui com os irmãos. Tanto quanto lhe seja possível, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 11, para a nossa reflexão. Livro das Revelações do Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, para a nossa reflexão. É bom estarmos na casa do Senhor. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000. E é melhor estar à porta da casa de Deus do que nas tendas da perversidade. Porque o último lugar aqui é melhor do que o primeiro lugar lá fora. É melhor ser servo de profeta do que mordomo de rei. Eu vou repetir isso aqui: é melhor ser servo de profeta do que mordomo de rei. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Depois do culto eu tenho ali algum material. Você vai encontrar toda sorte de Bíblia para criança, jovem, adolescente, homem, mulher, letra grande, letra gigante, letra hiper gigante, e tudo preço de Black Friday, ok? Ainda tem a maquininha de passar cartão. Apocalipse capítulo 1, versículo 11, se eu posso ler, diga amém. O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E você diz amém. Podem sentar. O livro do Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Este livro está dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. João escreveu as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. No capítulo 1, João escreveu as coisas que vistes, a visão do Cristo glorificado. Suas vestes são compridas, dignidade. Seus cabelos são brancos, eternidade. Sua cabeça é branca como a neve, alva como a lã, símbolo da sua santidade. Seus olhos como chamas de fogo, onisciência. Em companhia com a visão de Daniel, os seus braços e os seus pés são como bronze, polido numa fornalha, símbolo da sua onipotência, onipresença, força e estabilidade. A sua voz é como voz de muitas águas. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Os grandes Césares estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os grandes reis estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Os grandes faraós estiveram vivos, mas eis que estão mortos.
Os grandes imperadores de Roma estiveram vivos, mas eis que estão mortos. Jesus esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos. E ele tem na sua mão as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Vou repetir. Jesus tem na palma da sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Porque quem trata com a liderança da igreja é Deus. Correção, repreensão não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Qualquer tipo de repreensão de baixo para cima se chama rebelião e não repreensão. Quem trata com a liderança da igreja é o próprio Deus, porque Ele as tem na palma da sua mão. Ele passeia no meio dos 7 candeeiros, que por sua vez representam a igreja. No capítulo 1, João ouviu uma voz como de trombeta, e ele se virou com o intuito de ver quem era aquele que falava com ele. Mas quando João virou-se com o intuito de ver Jesus, ele não viu Jesus, ele viu a igreja. E ele só conseguiu ver Jesus depois que ele viu a igreja, porque Jesus estava no meio dos 7 candeeiros. O grande problema do mundo é que o mundo quer ver Jesus, mas não quer olhar para a igreja. O mundo quer contemplar Jesus, mas não quer olhar para a igreja. O mundo quer ter Jesus, mas não quer estar na igreja. Porém, só existe um jeito de ver Jesus: olhando para a igreja. Só tem um jeito de contemplar Jesus: olhando para a igreja. Só tem um jeito de sentir Jesus: estar dentro desse contexto chamado igreja, porque Jesus está no meio da igreja. Jesus se revela através da igreja, e ele só se manifesta no mundo por intermédio da sua igreja. Por isso João virou-se para ver Jesus, mas ele só viu Jesus depois que ele viu a igreja. Quantos acreditam que Jesus está no meio da sua igreja? No capítulo 2 e no capítulo 3, João escreveu as coisas que são. E o capítulo 2 e o capítulo 3 fala-nos acerca das 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas. Porém, embora as palavras sejam para o anjo da igreja, elas também podem ser aplicadas para a igreja. Porque embora Jesus comece dizendo ao anjo da igreja escreve, ele termina dizendo: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que me chama a atenção no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse é que ele foi escrito numa estrutura de texto apocalíptica. Redobre a sua atenção para entender. O capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse traz em si a estrutura de texto apocalíptica. E o que é uma estrutura de texto apocalíptica? Uma estrutura de texto apocalíptica é uma estrutura de texto em que cada parágrafo representa a história ou um período da história de um povo. Eu vou repetir. Uma estrutura de texto apocalíptica é um texto em que cada parágrafo representa um período da história de um povo. Sendo assim, cada parágrafo do capítulo 2 e do capítulo 3 representa um período da história da igreja na face da terra, desde a sua inauguração no dia de Pentecostes até os dias chamado hoje. Isto significa que cada igreja do Apocalipse
representa, aponta para um período da história da igreja na face da terra, desde o dia de Pentecoste até os dias chamado hoje. Sendo assim, quem conhece um pouco da história da igreja sabe que a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, a igreja vitoriosa do primeiro século. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida do século 2 e do século 3. A igreja de Pérgamo representa a igreja popular do século 4 e do século 5. A igreja de Tiatira representa a igreja apóstata do século 6 ao século 15. A igreja de Sardes representa a igreja reformada do século 16, 17 e 18. A igreja Filadélfia representa a igreja avivada do século 19 e do século 20, que cá para nós foi a igreja que mais evangelizou, foi a igreja que mais cresceu, foi o período em que o evangelho mais avançou, foi um período em que a Bíblia tornou-se o livro mais vendido no mundo, porque foi para essa igreja que Jesus disse: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E quando a Bíblia fala de porta aberta, não está falando de emprego. Quando a Bíblia fala de porta aberta, não está falando de promoção. Quando a Bíblia fala de porta aberta, não está falando de casa, de carro. Quando a Bíblia fala de porta aberta, não está falando de prosperidade, não está falando de dinheiro. Quando a Bíblia fala de porta aberta, está falando de evangelismo, está falando de missão, está falando de pregação do evangelho. Quem crê que a porta da pregação ainda está aberta? E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: em 2020 Ele vai abrir uma porta para você. Quem crê nessa palavra, olhe para esse crente do seu lado e diga assim: em 2020 Deus vai abrir uma porta para você. Para trocar de carro, não. Para trocar de casa, não. Para arrumar um emprego, não. Para pregar o evangelho, para ganhar almas para Jesus. Quem crê que Deus vai abrir uma porta para você? A igreja de Filadélfia representa a igreja avivada do século 19 e do século 20. E os mais antigos sabem um tanto quanto eu que aquela foi a igreja que mais pregou sobre a vinda de Jesus. A igreja do século 19 e do século 20 foi a igreja que mais pregou sobre o arrebatamento. Os pastores não tinham outro sermão senão: Jesus vai voltar. Os pregadores não tinham outro esboço senão: Jesus vai voltar. E a igreja do século 19 e do século 20, período em que se cumpriu as últimas profecias da vida de Jesus, ansiava tanto pelo arrebatamento, ansiava tanto pela vinda de Cristo, que eles pregavam, que eles evangelizavam, que eles saíam às ruas pregando e dizendo: Jesus está voltando. E não tinha outro sermão senão: Jesus breve vem. E tinha alguns mais atrevidos que chegavam a pregar assim: até 1000 chegará, de 2000 não passará. E as pessoas tinham tanta certeza que a vinda do Senhor Jesus se daria até o ano 2000, que quando foi no ano de 1999, deu-se notícia de pessoas que venderam casa, venderam fazendas, venderam terras, estouraram o limite do cartão de crédito, porque para eles a vinda do Senhor Jesus não passaria do ano 2000. Mas o ano 2000 passou e Jesus não veio buscar a sua igreja. Aí a igreja de Filadélfia, igreja avivada, igreja que pregava,
igreja que evangelizava, igreja que crescia, igreja que aguardava a vinda de Jesus, deu lugar à igreja de Laodiceia, que por sua vez representa a igreja acomodada, autossuficiente e morna dos dias atuais. E os pastores que pregavam sobre a vinda de Jesus, de 2000 para cá, trocaram o seu sermão, trocaram a sua mensagem, deixaram de pregar sobre o arrebatamento para pregar apenas a teologia da prosperidade. De forma que aquela igreja do século XIX, do século XX, que aguardava ansiosamente a vinda de Cristo, quase não se ouve mais, e quase não quer mais saber da vinda de Jesus. E aquela igreja que outrora preparava-se para subir, está cada dia mais se preparando para ficar aqui na terra. Nós estamos vivendo em nossos dias, no século 21, o período, a era da igreja de Laodiceia. Infelizmente, esta tem sido a realidade da igreja do século 21. A era de Filadélfia ficou em 1999. De 2000 para cá, o que se vê é uma igreja morna, autossuficiente, acomodada e preparada para ficar aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Qual é, pastor? Cada igreja que sucede inclui a igreja anterior. Não entendi, pastor? Lá vai. Cada igreja que sucede inclui a igreja anterior. Como assim, pastor? Lá vai. Depois da igreja vitoriosa, veio a igreja perseguida. Porém, mesmo perseguida, ela continuou vitoriosa. Depois da igreja perseguida, veio a igreja popular. Porém, mesmo popular, ela continuou perseguida. Depois da igreja popular, veio a igreja apóstata. Porém, mesmo apóstata, ela continuou popular. Depois da igreja apóstata, veio a igreja reformada. Porém, mesmo reformada, ela continuou apóstata. Depois da igreja reformada, veio a igreja avivada, pentecostal, que fala em línguas, que profetiza, que crê nos dons do Espírito Santo. Porém, mesmo avivada, mesmo pentecostal e mesmo falando em línguas, ela continuou reformada. Depois da igreja avivada, pentecostal, que fala em línguas, que profetiza, que crê nos dons, que prega, que evangeliza, que ganha alma, veio a igreja avivada, a igreja acomodada, autossuficiente e morna. Porém, mesmo morna, mesmo acomodada, mesmo autossuficiente, ainda há uma igreja avivada na terra. Ainda há uma igreja que prega, ainda há uma igreja que fala em línguas, ainda há uma igreja que evangeliza. Deixa eu ver se eu estou pregando para esta igreja aqui esta noite. Levante a mão e dê um brado de glória a Deus se eu estou pregando para uma igreja avivada. Porém, o que mais me chama a atenção, pastor Fábio Rodrigues, é que Jesus utiliza um tempo do verbo para as primeiras 6 igrejas e outro tempo do verbo para a última igreja, que somos nós. Quantos entenderam que cada igreja representa um período da história da igreja na terra? Levante a mão. Quantos entenderam que a primeira igreja representa a igreja do primeiro século e a última igreja representa a igreja dos dias de hoje? Quantos entenderam essa verdade?
Agora que você entendeu que cada igreja representa um período da história da igreja do Senhor Jesus na face da terra, e que a última igreja representa o nosso período, observe o que Jesus diz para cada uma dessas igrejas. E mais do que isso, observe o tempo do verbo que Jesus usa para cada igreja. Para a igreja de Éfeso, ele disse: virei a ti. Olha o verbo, virei a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Para a igreja de Esmirna, ele disse: e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, ele disse: arrepende-te, senão virei a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Para a igreja de Tiatira, ele disse: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Para a igreja de Sardes, ele disse: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum a que horas virei contra ti. Para a igreja de Filadélfia, ele disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Mas quando Jesus chega na igreja de Laodiceia, ele muda o tempo no verbo. Agora não é mais eu virei, eu pelejarei, eu darei. Alguém já começou a entender? Ele olha para a igreja de Laodiceia e não diz eu virei, eu voltarei, eu darei, eu removerei, eu pelejarei, eu guardarei. Ele diz: eis que eu estou. Eis que eu estou. Eis que eu estou à porta e bato. Nós não somos a igreja do eu virei. Não somos a igreja do eu voltarei, do eu darei, do eu moverei, do eu guardarei. Nós somos a igreja do eu estou à porta e bato. Quem crê que ele está à porta? Quem crê que ele está à porta? Não, senhores, não, senhoras, Jesus não vai voltar. Jesus está voltando. Eu vou repetir isso aqui: Jesus não vai voltar. Jesus está às portas. Nós não somos a geração do eu voltarei, do eu virei. Nós somos a geração do eis que eu estou à porta. Eis que eu estou à porta. Quem pensou que no último domingo de 2019 eu viria aqui pregar que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar dinheiro, perdeu viagem. Eu vim aqui dizer no último domingo de 2019 que vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar dinheiro, mas você e a sua família vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém e diz: Jesus não vai voltar não. Jesus já está voltando. Jesus já está voltando. Jesus já está voltando. Jesus já está voltando. É chegada a hora, é chegado o tempo. A vinda dele está perto.
sinal da vinda de Cristo se cumpriu em 14 de março de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. No capítulo 23 de Mateus, uma figueira murcha, mas no 24 Jesus diz assim: quando a figueira brotar, a minha vinda está muito perto. A figueira é o símbolo da nação de Israel. No capítulo 23 de Mateus, a figueira que murcha fala da destruição de Israel no ano 70. Mas no 24 Jesus profetiza: quando a figueira brotar, vocês sabem que está perto o verão. Ele estava dizendo assim: quando Israel voltar a ser uma nação, vocês saberão que a minha vinda está muito, mas muito perto. E sabe o que ele disse mais? Não passará uma geração sem que tudo isso se cumpra. O que Jesus estava dizendo? Que do último sinal da sua vinda não passaria uma geração até que ele voltasse. E a Bíblia diz que o tempo de uma geração vai até 70 anos. Quando muito, 80. Sabe quantos anos fazem que Israel voltou a ser uma nação? 71 anos. O tempo de uma geração já se cumpriu. Nós estamos no quando muito. Quando muito, quando muito, quando muito. Ei, está mais perto do que você pensa. Está chegando a hora. Está chegando o dia que ninguém sabe. Jesus vai voltar. Pastor, isso quer dizer que quando muito mais 9 anos Jesus vem? Não é isso que estou dizendo. O texto diz que o tempo de uma geração vai até 70 anos. Quando muito, pela força, pelo vigor, 80 anos. E a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Aí eu me lembro da parábola do bom samaritano. O bom samaritano representa Jesus. O hospedeiro representa o Espírito Santo. A hospedagem representa a igreja, o cenáculo. O homem representa a humanidade. Aí o bom samaritano, que é Jesus, chegou para o hospedeiro, que é o Espírito Santo, o enviou no dia de Pentecoste e deu a ele 2 denários. 1 denário, o salário de um dia. 2 denários, 2 dias. E disse: cuida desse homem. Se gastares alguma coisa a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Quando o samaritano deu ao hospedeiro 2 denários, ele estava pagando 2 diárias. Como quem diz: eu vou voltar para buscar ele, para morar comigo, porque aqui é só hospedaria. Aqui é só hospedaria. Eu tenho mansão de ouro, eu tenho casa preparada. Deus não tem hotelaria para você, Deus tem casa própria lá na glória. Eu vou voltar para buscar este homem em 2 dias. Quantos dias? Quantos dias?
dia para Deus, 1000 anos para nós. 2 dias para Deus, 2000 anos para nós. Você já percebeu que a cada 2000 anos aproximadamente ocorre no planeta um evento de impacto global? No ano 2057, depois da criação de Adão, ocorreu o dilúvio. Vou repetir. Nos primeiros 2000 anos de história da humanidade, ocorreu o dilúvio. Mais 2000 anos, o Salvador nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Passaram-se mais 2000 anos e já é tempo dele voltar. Já é tempo dele arrebatar a sua igreja. Eu não tenho dúvida que o terceiro evento que vai impactar o globo da terra será o arrebatamento da igreja, o rapto da noiva, o desaparecimento de milhões e milhões de crentes salvos em Cristo Jesus. Pastor, mas o senhor disse que 2 denários são 2 dias, 2 dias, 2000 anos. Estamos em 2019, daqui a pouco é 2020, cadê Jesus? Olha o que ele disse: eu vou pagar 2 denários, se gastares alguma coisa a mais, pode ficar tranquilo que eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou pagar o que passar. Como quem disse, eu posso até demorar, mas eu vou voltar. Eu sei que você está ouvindo isso há 100 anos, mas ele vai voltar. Eu sei que os seus pais já ouviram isso, mas Jesus vai voltar. Eu sei que muitos já morreram pregando, mas Jesus vai voltar. Pastor, mas está demorando. Vira um assunto quase que utópico. Ele vai voltar. Ei, os 70 anos já se cumpriram. Nós estamos no quando muito. Os 2000 anos também já se cumpriram. Nós estamos no se gastares alguma coisa a mais. E se passar dos 80 anos, a gente entra naquele texto assim: Deus não retarda a sua promessa, mas antes é longânimo, não querendo que muitos se percam. O dia e a hora ninguém sabe, mas o que eu sei é que ele vai voltar, e que a sua vinda está mais perto do que você pensa. Nós somos a igreja do eis que eu estou. Ele não diz eu estarei, ele diz eu estou. Ele não diz eu baterei, ele diz eu já estou batendo. Eu não virei, eu já estou vindo. E eu sei que nós estamos aqui com a perspectiva de que 2020 pode nem chegar, porque quem espera Jesus não espera para amanhã, espera para hoje, espera para agora. Hoje a gente canta Yeshua, hoje a gente canta entra na minha casa, hoje a gente canta essa casa é sua e nós deixamos ela para você.
Hoje a gente canta lindo, 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 e é lindo mesmo. Mas esta igreja nasceu e cresceu cantando: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Se é verdade que você aguarda, se é verdade que você esperança, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Mas sabe o que é triste? É que para a mesma igreja que Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, ele diz assim: eis que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No século 21 só existem duas igrejas: a que vai ser arrebatada e a que vai ser vomitada. Qual delas você faz parte? O que é algo que foi vomitado? É algo que estava no corpo, mas foi jogado para fora. E tem muita gente que está no corpo, mas vai ser vomitado. Tem muita gente que se diz igreja, mas não faz parte do corpo. Jesus vai te vomitar. Mas eu estou pregando não para uma igreja que vai ser vomitada, mas para uma igreja que vai ser arrebatada. Olhe para duas pessoas perto de você e diga assim: de que igreja você é? A igreja arrebatada vai ser arrebatada. A igreja vomitada vai ficar na grande tribulação. Vai se ver como anticristo, vai sofrer as perseguições, as 7 taças da ira de Deus. Ei, o ciclo está se fechando. Cada dia está mais difícil ser decente. Os valores estão se invertendo. O que era normal não é mais normal, e o que não era normal agora é normal. Em alguns lugares você dizer que é heterossexual está virando constrangedor. Na moda dizer que é homossexual. Os valores estão se invertendo. Os valores da família têm sido assolapados todos os dias. O certo está virando errado. O errado está virando certo. De forma que mais um pouquinho de tempo não haverá mais lugar para a igreja aqui na terra. Vou repetir isso aqui. Mais um pouquinho de tempo não vai ter mais espaço para crente na terra. O mundo jaz do maligno, está tudo sendo dominado, e alguns estão entrando até dentro da igreja. Mas eu vim aqui profetizar que quando não houver mais espaço para nós aqui na terra, uma porta vai se abrir lá no céu. Cristo vai descer e há de buscar a sua noiva. Derecalamancho e derebai. Pegue na mão de um crente do seu lado, à sua direita e à sua esquerda, e diga assim: eu não estou me preparando para ficar aqui. Diga:
Diga: eu não estou me preparando para ficar aqui na terra. Eu não tenho negócio com esse mundo. Não tem nada que me prende aqui. A única coisa que me prende aqui é a lei da gravidade. Mas quando ele romper, eu vou subir, 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 subir. Eu estou sentindo a presença aqui. Quem está sentindo? Eu estou sentindo o noivo aqui. Quem está sentindo? Desculpa se alguém gritar no teu ouvido. Desculpa se alguém pisar no teu pé. Desculpa se alguém suar do teu lado. É porque eu vibro com a mensagem do arrebatamento. Eu vibro com a mensagem da glória. Eu vibro com a mensagem do céu. Para a mesma igreja que ele diz: eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele diz assim: ao vencedor, ao vencedor. Aí eu me lembro das palavras de Jesus: isto vos digo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Diga assim: mas. Está fraco, diga mas. Eu gosto dessa palavra. Por quê, pastor? Porque essa palavra muda tudo. Quer ver? Lá vai. O justo cai 7 vezes, mas 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas muitas são as aflições do justo, mas o choro dura a noite inteira. Mas quem crê que Deus tem o mais para a sua vida hoje, ele morreu na sexta-feira, mas ressuscitou. Mexe com alguém do teu lado e diz assim: Deus tem o mais para você hoje. Deus tem um mais para você hoje. Deus tem um mais para você hoje. Deus tem um mais para você hoje. Pastor, foi um ano de luta, foi um ano de batalha, mas ainda não acabou. Tem vitória para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. 2020 vai ter luta? Vai. Mas tem de bom ânimo. Vai ter prova? Vai. Mas tem de bom ânimo. Vai ter crise? Vai. Mas tem de bom ânimo. Olha o que Jesus disse: isto vos digo, para que em mim tenhais o quê? Paz. Então Jesus está dizendo que no meio das aflições nós vamos ter paz. Tem problema? Tô. A paz. Tem crise? Tem. Mas tem paz. Tem luta? Tem. Mas tem paz. Tem guerra? Tem. Mas tem paz.
E o que é pior, mas tem de bom ânimo. O crente é a única classe de gente que passa pela prova animado. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí o pregador pentecostal já emenda e diz assim: e vós também vencereis. Essa parte está no texto? Não, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus vence o mundo. Vou repetir: quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se ele venceu, você também vai vencer. Se ele venceu, a igreja também vai vencer. Por isso que ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No capítulo 4, João escreveu as coisas que hão de acontecer. No 1, as coisas que aconteceram. No 2 e 3, as coisas que estão acontecendo. E do 4 para frente, as coisas que ainda hão de acontecer. E o que é que ainda vai acontecer? Ele diz: depois destas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu. E o que mais vai acontecer? E ouvi uma voz como de trombeta, que falava comigo. E parece que vejo o imperador Domiciano prende João na ilha de Pátimos. Ele já tinha matado muitos apóstolos, queimado muitos crentes, e agora ele pega o último dos apóstolos. João era quem? Era quem? O último. Joga na ilha de Pátimos. E parece que vejo o imperador sentado no trono dizendo assim: agora eu calei a igreja, agora eu calei o colégio apostólico, agora eu calei a voz dos crentes, calei a voz de João. Aí lá na ilha ele diz assim: ouvi uma voz. Porque pode calar a sua voz, mas a dele ninguém cala. Vou repetir só para ver se você aumenta, glória. Pode calar a sua voz, mas a dele ninguém cala. As leis podem até calar a igreja, mas eu quero ver calar o dono da igreja. O Congresso pode até calar a igreja, mas o Deus da igreja não tem grande, não tem pequeno, não tem rei que cale a voz do dono da igreja. Aí parece que vejo Jesus: João, podem calar a sua voz, mas ninguém vai calar a minha voz. Nas ilhas de Pátimos da sua vida, você não vai ficar sem ouvir a voz. Ouvi uma voz como de trombeta ao falar comigo, dizendo o quê? Sobe aqui, sobe aqui. Ei, quando o imperador lançou João na ilha de Pátimos, ele achou que João iria morrer. E quem morre é sepultado. Sepulcro fica em cima ou embaixo? Então quem morre
fisicamente falando, não sobe. Quem morre, desce. Então, quando o imperador lançou João na ilha, ele achou que João iria morrer. Morrer é descer. Aí vem Jesus e diz: João, sobe aqui. Alguém achou que você ia descer, mas eu vim dizer: sobe aqui. Alguém achou que os seus projetos iriam descer, mas Deus está dizendo: sobe aqui. Alguém pensou que a sua família ia descer, mas Deus está dizendo: sobe aqui. Alguém pensou que o teu ministério ia descer, mas Deus está dizendo: sobe aqui. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: em 2020 sua família não vai descer, seu casamento não vai descer, sua empresa não vai descer, teu ministério não vai descer, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Agora, para aplicar a vitória, olha aí para o seu vizinho assim: você não vai descer. Pense em tudo o que eu falei aqui: os 2000 anos, os 70 anos, os 80 anos, o eis que eu estou à porta e bato, os sinais. A cada 2000 anos aproximadamente ocorre no mundo um evento de impacto global. E saia daqui com uma certeza: a maioria dos que estão me ouvindo aqui esta noite não irão descer à sepultura. Eu vou repetir isso aqui: a maioria dos que estão me ouvindo aqui hoje à noite não irão descer à sepultura. Você não vai dar lucro às funerárias. Me desculpe os coveiros, me perdoe os vendedores de caixão, mas a maioria dos que estão enchendo os quatro cantos desse prédio não irão descer, mas vão ouvir a voz dizendo: sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Só quem crê que vai subir, levante a sua mão, arranque o corpo da cadeira, fica em pé dando glória a Deus. Me ajude a adorar, me ajude a adorar, me ajude a adorar, me ajude a adorar, me ajude a adorar. Eu vim dizer no último culto das famílias de 2019, na primeira igreja Assembleia de Deus de Bom Jesus, que Jesus está voltando, Jesus está vindo, a hora é chegada. Celebre a vinda dele, celebre o advento de Cristo, celebre o céu. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
pode ficar aqui ainda. É possível que no meio desta multidão, espalhado nos 4 cantos desse prédio, haja alguém que estava afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, mas foi tocado pela palavra, pelos louvores, e hoje você quer retornar para os caminhos do Senhor, reatar a sua aliança com Cristo. Aonde está você? Saia do seu lugar e vem correndo aqui na frente. Aonde está você? Que chegou aqui sentindo-se distante de Deus, afastado de Deus, mas hoje você quer voltar. Está vindo ali a primeira pessoa chorando copiosamente. Está vindo ali a segunda pessoa com lágrimas quentes nos olhos. Deixa a lágrima rolar. Deixa a lágrima rolar. Chegou aqui a segunda pessoa. Mãe e filho chorando aqui na frente. Onde está a terceira pessoa? Chegou aqui a terceira. Chegou aqui a terceira pessoa. Onde está a quarta vida? Chegou aqui a quarta vida para Jesus. Cadê a quinta pessoa que quer voltar hoje? Vem, vem, vem. Cadê você? Vem, vem. Chegou aqui a quinta pessoa. Onde está a sexta vida para Jesus? Vem, 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 vem. É o pregador quem faz o apelo, mas é Deus quem te chama hoje. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não deixe para amanhã, venha hoje. Cadê a sexta? Chegou a sexta. Onde está a sexta pessoa? Chegou a sexta. Chegou a sétima. Cadê a oitava vida para Jesus? Vem. Chegou aqui uma criança. Está vindo ali a oitava vida para Jesus. Vem. Vem, 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 vem. Cadê a nona vida para Jesus? Você que ainda não é evangélico, você que ainda não se decidiu, você que está namorando com Jesus, casa com Ele hoje. Você que está namorando com a igreja, casa com ela hoje. Você que é um simpatizante da fé cristã, faz um compromisso com Ele hoje, porque só vai subir quem tem compromisso. Cadê a nona pessoa? Vem! Onde está a nona pessoa? Cadê você? Tem gente chorando aqui. É só Jesus que faz isso. Pregador nenhum na face da terra faz uma obra dessa. Isso aqui é obra do Espírito Santo de Deus. Deus não depende das minhas habilidades, Ele depende da eficácia da sua palavra. A palavra é a semente, o seu coração é a terra. Onde está a nona pessoa para Cristo? Vem! Eu espero mais um pouquinho você se decidir. Eu espero mais um pouquinho você tomar a sua decisão.